Oi, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na aula passada, a gente viu as relações, né, as razões métricas, né, que é aquelas razões que a gente aplica entre os lados de um triângulo retângulo, né, entre os lados, a altura, as projeções dos catetos. O que nós vamos ver agora são algumas relações que a gente chama de relações trigonométricas, que estão mais relacionadas com o ângulo, né? Cada relação específica para o ângulo, mas que vai relacionar as medidas dos lados, tá? As principais relações trigonométricas são seno, cosseno e tangente, né? Opa, passou aqui. Que nós vamos... Eu acredito até provavelmente que vocês já viram um pouquinho, né, sobre essas razões trigonométricas no triângulo. Nós vamos lembrar um pouquinho agora, tá? Bom, então, a gente tem aqui primeiro um triângulo menor, OCD, né? Ele é um triângulo retângulo aqui em D e tem um ângulo θ aqui com o vértice no O. Se eu traçar um segmento paralelo a esse CD, aqui, ó, EF, então se esse segmento é paralelo, esse triângulo formado OEF é semelhante ao menor. Por que é semelhante? Pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, né? Eles têm o ângulo reto aqui em comum, né, congruentes, e o ângulo θ é um ângulo comum aos dois, né, tá no triângulo pequeno e tá no triângulo maior. Da mesma forma, se eu traçar o segmento GH, que é paralelo a EF, paralelo a CD, né, o triângulo maior OGH também é semelhante aos dois outros triângulos. Como esses triângulos são todos semelhantes, as razões entre os lados, né, formam uma proporção, é isso. E aí a gente pode escrever essa proporção de que jeito? Por exemplo, eu posso escrever o seguinte, ó, esse lado CD, se eu escrever a razão entre o lado CD e o lado OC, então eu peguei no triângulo menor, tá? Certo? Esse cateto e a hipotenusa. Vai ser a mesma razão entre o lado EF e o lado OE. Ou seja, esse cateto, que é o cateto correspondente a esse, né, na semelhança, e esse outro, e a hipotenusa desse outro triângulo. Da mesma forma, essa razão vai ser equivalente, né, vai ser igual a GH e OG, certo? E aí, se eu continuar traçando segmentos paralelos, né, eu posso escrever essas razões várias vezes ainda, né? E essas razões vão ser todas iguais, vai dar sempre o mesmo número, né? Que é a razão aqui entre esses lados do triângulo. Essa razão entre esses lados recebe um nome específico. Nesse caso, observe que eu peguei esse cateto, né? Oposto ao ângulo θ e a hipotenusa. Então, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa a gente chama de seno. E está relacionada ao ângulo θ, né? Porque o ângulo θ é o ângulo comum a todos esses triângulos. Então, é uma medida, uma razão específica para esse ângulo θ, certo? Então, o seno de θ vai ser o quê? Vai ser cateto oposto a esse ângulo, né? Dividido pela hipotenusa do triângulo, certo? Da mesma forma, se eu escrever razões assim, ó. Esse cateto OD dividido pela hipotenusa OC vai ser equivalente ao cateto OF pela hipotenusa OE, né, no triângulo do meio, que vai ser igual ao cateto OH e OG, né, OH dividido por OG, que é a hipotenusa. Também posso tomar isso várias vezes, né, e essa razão aqui entre o cateto, que está do lado do ângulo, né, que a gente chama de cateto adjacente ao ângulo, e a hipotenusa, a gente chama de cosseno do ângulo θ, certo? Então, o que é cosseno do ângulo θ? Essa razão nós vamos achar como? Fazendo cateto adjacente dividido pela hipotenusa do triângulo, ok? E da mesma forma, se eu fizer cateto por cateto, cateto CD sobre cateto OD, vai ser igual a cateto EF por OF, EF por OF, que vai ser igual a cateto GH por OH, e assim por diante. Essa razão entre os catetos a gente chama de tangente do ângulo θ. Então, o que é a tangente do ângulo θ? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo.
Então, é essa razão aqui, tá? Cateto oposto por cateto adjacente. Tudo bem? Então, essas são as três principais, né, razões trigonométricas que nós vamos trabalhar, tá? Bom, então essas são as três principais razões trigonométricas aí que nós vamos usar. Então, assim, se eu conheço um ângulo, uma medida desse ângulo θ, né, sei lá, ele mede 30 graus, por exemplo, a gente vai poder usar essas relações, né, essas razões, seno, cosseno, tangente, para relacionar os lados desse triângulo, certo? E aí, só que essas relações, né, o valor dessas razões, seno de 30 graus, por exemplo, cosseno de 30 graus, tangente de 30 graus, a gente consegue determinar por meio de uma calculadora científica, por exemplo, né, o uso de tabelas, ou às vezes vai ser dado esse valor, né, para apoiar a resolução das outras medidas aqui do triângulo. E aí, dessas razões trigonométricas, surgem algumas relações importantes. Primeiro, a seguinte: seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Essa relação é chamada de relação trigonométrica fundamental. E vamos demonstrar ela, né? Para demonstrar ela, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar um triângulo retângulo aqui, com um ângulo reto aqui, em A, tá? O triângulo ABC é retângulo em A. A hipotenusa mede A, um cateto mede B e o outro cateto mede C. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, tá? Nesse triângulo aqui, o que a gente pode escrever? Qual é o valor de seno de alfa? A gente viu agora há pouco que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao alfa é essa medida B aqui, né? Então, é B sobre A. Qual é o valor de cosseno de alfa? Deixa eu escrever aqui. Cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, é C sobre A. E o valor da tangente de alfa é cateto oposto pelo adjacente. Então, é B sobre C, certo? Então, a primeira relação, a relação trigonométrica fundamental, diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, se eu fizer, vamos pegar nessa expressão aqui, ó, o seno ao quadrado de alfa é B sobre A elevado ao quadrado. O cosseno ao quadrado é C sobre A elevado ao quadrado. Vamos mostrar que isso daqui realmente vai dar 1, né, que essa afirmação é verdadeira. Como que eu elevo isso aqui ao quadrado, né? Eu elevo cada termo, numerador e denominador. Então, vai ficar b quadrado sobre a quadrado mais c quadrado sobre a quadrado. Soma de frações em que os denominadores são iguais, a gente mantém, né, esse denominador e soma os numeradores. B quadrado mais c quadrado. Só que o que é b quadrado mais c quadrado? Vamos lembrar do teorema de Pitágoras aqui também? Agora vamos lembrar das relações métricas, né? O que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, não é isso? Essa expressão aqui, ó, b quadrado mais c quadrado, é a mesma que está aqui. Então, isso equivale a quê? A quadrado. Então, olha o que aconteceu. Ficou a ao quadrado por a quadrado. Essa razão dá 1, né? Como eu queria demonstrar, tá? Então, essa relação aqui, né, a relação trigonométrica fundamental, ela é bem importante, porque com ela a gente vai ter o seguinte: se eu conheço o seno, eu posso colocar nessa expressão e eu consigo determinar o cosseno desse ângulo, né? Ou vice-versa, tá? Segunda relação trigonométrica é a relação entre essas três razões, né? Tangente, seno e cosseno. Então, ela diz o seguinte, que a tangente de um ângulo alfa é a razão entre seno e cosseno. Vamos demonstrar aqui nessa expressão? Se eu fizer a razão entre seno e cosseno, então, ó, seno é b sobre a e o cosseno é c sobre a. Ficou torto aqui. Como que a gente faz essa divisão de frações, né? É a primeira vezes o inverso da segunda, tá certo? Então, vezes A sobre C. Simplifico A, sobra B sobre C. E o que é B sobre C? Justamente a tangente de alfa. Então, é verdade. Então, se eu sei cosseno e seno, né? Eu consigo achar a tangente. Ou se eu sei o seno e a tangente, eu consigo achar o cosseno, e assim por diante, né? Se eu sei dois valores, eu consigo achar o terceiro. Tá certo? E por último, a gente tem essa relação aqui, ó. O seno de um ângulo alfa é igual ao cosseno do complementar. O que é isso, né? 90 graus, faltou o graus aqui, 90 graus menos alfa. É o complementar ao ângulo alfa. No triângulo retângulo, a soma, qualquer triângulo, aliás, né, a soma dos três ângulos internos deve ser 180 graus. Aqui eu tenho um ângulo reto, não é?
Se aqui eu tenho um ângulo alfa, vamos chamar esse outro ângulo aqui de baixo de beta, por exemplo. Qual a relação entre alfa e beta? Concordam que alfa mais beta deve ser 90 graus? Que aí 90 graus mais 90 do reto, né, vai dar 180 graus, certo? Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, a gente diz que eles são ângulos complementares, tá certo? Então, nesse triângulo aqui, se a gente for escrever, por exemplo, seno de beta, vamos pegar nesse triângulo, achar seno de beta. O seno do ângulo beta vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa, então C sobre A. Mas C sobre A não é o cosseno aqui do outro ângulo, né? Porque o cateto oposto a esse ângulo é o cateto adjacente do ângulo alfa, né? Então, essa relação me diz o seguinte: se eu conheço o seno de um ângulo alfa, eu conheço o cosseno do seu complementar, né? Do ângulo que falta para 90 graus. Por exemplo, se eu sei seno de 30 graus, seno de 30 graus vai ser igual a cosseno de quanto? Cosseno de 60, né? É o complementar de 30 graus, certo? Se eu sei, sei lá, seno de 20 graus, ele vai ser igual ao cosseno de 70, que é o complementar de 20, e assim por diante, tá? Então, essas são as três relações entre as razões trigonométricas que a gente pode usar também quando for necessário, né? Quando eu tiver uma das relações, uma das razões e precisar das outras, tá? Bom, e aí tem alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que são ângulos assim que têm uma certa importância maior, né, na trigonometria. E esses ângulos a gente consegue deduzir aqui o valor dessas razões trigonométricas para eles, seno, cosseno e tangente, por meio de algumas figuras. Por exemplo, se eu tomar aqui um triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os três lados de mesma medida, né, três lados congruentes. Se ele tem os três lados congruentes, ele também tem os três ângulos internos congruentes. Então, olha aqui, 180 dividido em 3 dá 60, né? Então, ó, aqui mede 60, aqui mede 60, aqui mede 60, certo? Se eu traçar uma altura, né, saindo de qualquer um dos vértices do triângulo equilátero, traçar essa altura, no triângulo equilátero, essa altura divide o lado em duas partes iguais, né? E na verdade em qualquer triângulo isósceles, se pelo menos esses dois lados forem de mesmo tamanho, né? A altura divide a base aqui no meio, tá? Tomem cuidado porque eu vi na resposta da lição passada algumas pessoas confundindo isso, tá, gente? Para a altura dividir a base em duas partes iguais, precisa do triângulo ser isósceles. Nesse caso, o equilátero, né? Tem os três lados iguais, então também é isósceles, tem dois iguais, tá? Então, se ele divide a base aqui em em duas partes congruentes, né, vai ficar L sobre 2 e L sobre 2, tá certo? Metade do lado L. E também divide o ângulo em duas partes iguais, né? Duas partes congruentes. Essa altura vai ser também a bissetriz desse ângulo, que divide em dois ângulos de mesmo tamanho. Então, você quer 60, aqui sobra 30, tá certo? Lembra do exercício que eu pedi também no vídeo passado, né, para vocês expressarem a altura de um triângulo equilátero em função do lado, e vocês obtiveram isso, né? L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura em função do lado é lado raiz de 3 sobre 2. Né? Vocês acharam isso usando relações métricas, usando o teorema de Pitágoras. E aí, nesse triângulo AHC, por exemplo, né, AHC, a gente tem um triângulo retângulo em H, né? E com um ângulo de 30 graus e com um ângulo de 60. Ó, esses já são dois exemplos, né, de ângulos notáveis. Vamos achar as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente para o ângulo de 30? Então, por exemplo, se eu quiser encontrar seno de 30 graus, o seno é cateto oposto. Qual que é o cateto oposto ao ângulo de 30? É L sobre 2, certo? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo é L, né, ó, medida que está de frente para o ângulo reto. Tá certo? Então, L sobre 2 dividido por L. Então, a primeira vezes o inverso da segunda, a gente pode simplificar o L e sobra meio. Então, pronto, ó, esse é o valor do seno de 30 graus, tá certo? Então, já é o valor do seno de um dos ângulos notáveis. Do mesmo jeito, a gente pode agora achar cosseno de 30 graus, né? Então, cosseno é cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, L raiz de 3 sobre 2, pela hipotenusa que é L, né? Mesma coisa, eu posso fazer a primeira vezes o inverso da segunda. Posso simplificar o L de novo e olha o que sobra.
raiz de 3 sobre 2. Certo? E tangente de 30 graus. A tangente é cateto oposto por cateto adjacente, ou seno por cosseno também, né? Lembra que a gente viu nas relações ali de cima que eu posso fazer seno por cosseno. Mas usando as medidas aqui, ó, cateto oposto é L sobre 2, por cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Primeira vezes o inverso da segunda. Tá, o que eu posso simplificar aqui? Posso simplificar o L e posso simplificar o 2. Olha o que sobrou. Sobrou 1 sobre raiz de 3, né? Essa expressão eu vou deixar como um irracional, né? Com raiz de 3. Mas o melhor é eu não deixar a raiz no denominador, né? A gente faz aquele processo que é a racionalização. Para a raiz sair daqui, eu preciso multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. Então, sobra o quê? 1 vezes raiz de 3? Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, né? Que eu simplifico. E sobra 3. Então, pronto, ó. Esse é o valor da tangente de 30 graus, tá? Gente, se a gente achou o seno e o cosseno de 30, a gente também já sabe o seno e o cosseno do complementar 60, né? Que é o inverso. O seno de 60 é meio, o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? E a tangente de 60? Vamos calcular aqui? Vamos ver se cabe. Tangente de 60. Vai ser o cateto oposto, né, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Então, primeira vezes o inverso da segunda. Simplifica, simplifica, simplifica. Ó, raiz de 3. Tá certo? Então, eu já achei aí razões trigonométricas, né, para dois ângulos notáveis, 30 e 60. Pessoal, essas razões aqui, esses valores, a gente precisa saber de cor, tá? Porque esses valores, se for qualquer outro ângulo, sei lá, 25 graus, o exercício normalmente vai trazer no enunciado, quanto é seno dele, quanto é cosseno dele, quanto é tangente dele, tá? Ou também, né, nós podemos fazer na calculadora. Mas esses ângulos notáveis, numa prova, por exemplo, né, eles não são dados, tá? A gente precisa saber o valor das razões trigonométricas para eles. E o outro ângulo notável que também a gente precisa saber é o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus nós podemos obter como? Traçando um quadrado, né? E traçando a diagonal desse quadrado. Vocês devem lembrar também no vídeo anterior, né, das relações métricas, que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, certo? Como a diagonal vai ser a bissetriz desse ângulo, né, ela vai dividir o ângulo reto em dois congruentes, ou seja, de 45 graus. E aí a gente pode, inclusive, né, aqui é 45, aqui também é, certo? Então, tanto faz qual ângulo eu tomo, né? Porque esse triângulo aqui é isósceles, né? Ó, aqui é L, aqui é L, tem dois lados congruentes. Então, nessa daqui é possível a gente obter, então, seno, cosseno e tangente de 45. Como vai ficar seno de 45? Vou tomar esse daqui, por exemplo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, L sobre L, raiz de 2. Simplifica, né? Sobra 1 sobre raiz de 2. E aí, para poder racionalizar, eu vou multiplicar, né, numerador e denominador por raiz de 2. Aqui 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, né? E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, que sobra 2, né? Raiz de 2 ao quadrado, a gente simplifica e sobra 2. Então, pronto, ó. Esse é o seno de 45. Quanto que vai ser cosseno de 45? É cateto adjacente por hipotenusa, mas não é a mesma coisa. L por L raiz de 2 vai dar a mesma coisa, tá? Então, 45 é um ângulo que tem seno e cosseno iguais, tá certo? Sendo assim, quanto que é a tangente de 45? A tangente não é seno por cosseno? Ou cateto oposto por cateto adjacente? L por L? Ou raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2? Então, um número dividido por ele mesmo, né? É 1. A tangente de 45 graus é 1. E aí a gente pode reunir, né, todos esses ângulos notáveis aí, essas razões numa tabela, assim, pode ajudar vocês a memorizar, tá? Então, vocês podem colocar, assim, os ângulos notáveis, 30, 45, 60, essas medidas aqui em graus, né? E as razões seno, cosseno e tangente. Depois vocês reproduzam aí a tabela no caderno de vocês, tá? Opa! Quais foram os valores que nós achamos? Seno de 30 é 1/2, perdão. 1/2.
Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, 1. Certo? E de 60, o seno é raiz de 3 sobre 2, né? Ó, é o cosseno de 30, porque eles são complementares. O cosseno é meio, que é o seno de 30, né? E a tangente é só raiz de 3. Então, essa é a tabela dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 para as razões seno, cosseno e tangente que a gente precisa memorizar, tá bom? Então, vamos ver algumas aplicações, né, dessas razões trigonométricas, ó. Aqui está falando para determinar o valor de x na figura, e está dando os valores de seno, cosseno e tangente 42. Bom, esqueci de colar a figura, vamos abrir a figura aqui. A figura é essa, tá? A gente tem então um triângulo, deixa eu reproduzir aqui, né? Com um ângulo de um triângulo retângulo com um ângulo de 42 graus e hipotenusa medindo 5. Então, triângulo, 42 graus. Aqui é x e a hipotenusa é 5. Então, ele está pedindo para a gente determinar o valor de x, ou seja, essa medida desse cateto, né? O x, esse cateto em relação ao ângulo de 42 graus, é o cateto oposto a ele, né? E a outra medida que eu conheço, o 5, é a hipotenusa. Qual relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Observe que relação métrica aqui já não dá para usar, tá vendo? Porque eu não tenho o outro lado, né, para usar Pitágoras, por exemplo, né? Então, qual relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno, certo? Então, ó, deu as 3 razões aqui, mas na verdade eu preciso do seno. Por quê? Seno de 42 é o quê? É cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 5. Só que seno de 42, ó, é isso daqui, né? Fazendo com uma calculadora científica, é isso daqui. E aí é só multiplicar em cruz, né? Aqui é 1, é só resolver essa proporção. Então, x vezes 1 é x, né? E 5 vezes esse número dá 3,345. Tá certo? Acho que tá. Então, qual é a medida x no triângulo, né? É isso daqui, tá? 3,345. Esse outro exemplo. Uma mulher cujos olhos estão a 1,5 m do solo, né? Então, isso vai ser a altura da pessoa, né? Mais ou menos assim. Então, aqui tem 1,5 m do solo. A vista é sob um ângulo de 12 graus o topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela, né? Vamos pensar que essa distância está a 200 metros. E aqui está o edifício. Então, ela avista o topo do edifício, ó, sob um ângulo de 12 graus. É esse ângulo aqui, né? O ângulo que ela avista o topo do edifício, tá certo? Então, a gente tem essa distância, tem a altura dela aqui, e o que está pedindo para a gente encontrar, né? Qual é a altura aproximada do edifício? E aí ele dá as razões trigonométricas para 12 graus, seno, cosseno e tangente, tá? Então, aqui tem um ângulo reto, né? Então, o que o exercício está pedindo é a altura aproximada do edifício, né? Toda essa altura x aqui, tá certo? Então, vamos olhar só para esse modelo aqui, né? Para esse triângulo formado aqui, tá? Nesse triângulo, a gente sabe esse cateto, né, que é 200, e sabe esse ângulo. Esse cateto de 200, em relação a esse ângulo, é um cateto adjacente. E a medida que eu preciso descobrir não é essa daqui, né, não é a hipotenusa, é essa. Só que observe o que eu vou encontrar aqui. Aliás, eu chamei de x já aqui, vou pôr y, tá? O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar só esse pedaço aqui, né? Depois, para achar a altura inteira do prédio, eu preciso somar esse 1,5 aqui, que é a altura da pessoa, tá certo? Então, que relação que vai usar? O y em relação a esse 12 graus, né, é cateto oposto, e o 200 cateto adjacente. Qual é a relação que usa cateto oposto e adjacente? É a tangente, né? Então, a gente vai usar a tangente nesse daqui. Como que a gente resolve, né, a tangente? É cateto oposto dividido pelo adjacente. Só que a tangente de 12 foi dada, né? E é 0,213. Então, agora é só multiplicar em cruz, tá certo? Então, y vezes 1 é y. E 200 vezes isso vai dar 416, com a vírgula aqui, certo? 41,6 metros. E aí, para achar a altura total do prédio, né? Eu vou somar isso mais 1,5. Tá certo? Isso vai dar 43,1 metros. Tudo bem?
Então, essa é a altura aproximada, né, do prédio. E um último exemplo. A gente quer agora o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma figura semelhante àquela primeira, né? Eu tracei o segmento QP e Q', P' paralelo ao QP, certo? Esse cateto mede 6, esse mede 4. Na hora que eu fiz a ampliação aqui, esse outro cateto mede 6. Está pedindo a tangente de teto. Como que a gente acha a tangente? Cateto oposto por adjacente. Eu posso pegar no triângulo menor, né? Que eu já conheço as medidas. Eu não preciso pegar lá no triângulo maior. Então, como que vai ficar a tangente de teta? Cateto oposto é 4, cateto adjacente é 6. Simplifica por 2, né? Dá 2/3. Pronto. Essa é a tangente de teta. Agora aqui, ó, na B, eu quero a distância de O a P'. Então, a distância de O a P' é todo esse cateto, vamos chamar ele de X. É todo o cateto adjacente no triângulo maior. Concordam que eu posso usar a tangente de novo, que eu já sei? Agora eu posso escrever assim, ó. A tangente de teta vai ser cateto oposto no triângulo maior, é 6, e o cateto adjacente é o que eu quero descobrir, né? Que é X. Só que quanto que é a tangente de teta? Já achei no item A, ó, é 2/3. E aí só multiplicar em cruz de novo. Então vai ficar 2x, 6 vezes 3, 18. 2 vezes quanto que é 18? 2 vezes 9. Então, 9 metros, né, a medida daqui até aqui. Ou seja, de P a P' tem 3, né? 6 mais 3 vai dar 9. Então, essa é a resposta da B, tá certo? Então, a A é 2/3, a tangente, né? E a distância na B é 9 metros.